Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma vez nos encontramos para meditação, para reflexão na palavra. Nós estamos falando sobre a série A Essência da Igreja, o que não pode faltar. Nós já falamos que não pode faltar na igreja boa teologia, não pode faltar amor prático, não pode faltar a disposição para a missão, não pode faltar unidade na igreja. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que não pode faltar nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. O que não pode faltar se nós queremos ser uma igreja que corresponde àquilo que Jesus ensinou, como nos nossos relacionamentos. Então, quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a primeira parte, nós falamos sobre a unidade. E ali é claro que já tem bastante coisa sobre como nós devemos nos relacionar. O alvo da igreja é sempre a edificação das pessoas, o alvo da igreja é sempre que haja um crescimento mútuo entre a igreja, um aperfeiçoamento, essa é a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, e isso acontece através dos dons que Deus concede a nós e que são dons diferentes entre si, porque eles se completam. Depois, ele continua e do capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, no versículo 21, ele faz uma série de ensinos pontuais. Então ele fala com relação a principal imagem, né, que ele cria nesse texto é a diferença entre a luz e as trevas. Então ele vai falando coisas que são relacionadas às trevas, por exemplo, ah, o envolvimento de uma maneira perversa na nossa sexualidade, uma maneira de falar, uma conversa que é inconveniente, que traz insinuações, uma conversa que é torpe, né, a palavra que aparece aqui. Depois ele vai falar sobre condição ou condições que a gente pode ter na nossa vida que nos impede de estar no reino de Deus. E quando ele fala, por exemplo, lá no capítulo 5, no verso 5, ele diz que nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra vai estar no reino dos céus. Ah, não é para que a gente aponte essas pessoas na condição atual que elas estão e diga, olha, você não vai para o céu porque você está fazendo isso. Na verdade, idólatra, incontinente, impuro, avarento, talvez todos nós fomos antes de Cristo. Então, o que o apóstolo está dizendo é que a pessoa que se encontra nessa condição, ela precisa ser evangelizada, ela precisa conhecer a Cristo, porque de fato no céu, nenhum de nós será dessa forma. Nós seremos todos redimidos, restaurados, perdoados por Deus, ainda que um dia nós estivéssemos, né, em uma condição como essa descrita pelo apóstolo aqui. Depois ele vai continuar falando a respeito da necessidade que nós temos de entender e de até mesmo acordar para essa realidade de que o mundo ele é um tanto binário, né? Ele é um tanto preto no branco, né? Então, ou você está nas trevas ou você está na luz. Não tem como a gente viver com um pé em cada lugar, né? E nesse sentido, então, nós precisamos ser convertidos, nós precisamos estar submissos a Jesus. No finalzinho, né, na verdade, no finalzinho não, no verso 21 do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele faz uma afirmação que é uma afirmação que fundamenta tanto aquilo que ele disse antes como o que ele vai dizer posteriormente. Ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa, essa habilidade, essa característica é a que eu quero trazer a reflexão hoje. Então, se nós estamos pensando sobre o que é essencial para a igreja, é essencial para a igreja que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. E relacionamento saudável começa com essa premissa de que um crente sempre se coloca numa condição de servir ao outro, né? De ser submisso ao outro, de sujeitar ao outro, né? Não existe muito possibilidade dentro da comunidade cristã da gente ficar arrogando para si honra, mérito,
ainda que a gente possa fazer algumas coisas bem feitas, né? Lembra lá do Evangelho, onde a ideia ali traduzida numa expressão que os discípulos, quando tivessem feito todas as coisas necessárias, eles seriam apenas pessoas inúteis, né? Porque fazer aquilo que o nosso Senhor manda é a nossa obrigação. É claro que Deus nunca nos trata dessa condição, mas é uma forma da gente manter a característica de pessoas humildes, de pessoas que sabem que toda a possibilidade que nós temos de fazer algo nesse mundo vem do Senhor. E aí, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, o apóstolo Paulo ele apresenta 3 tipos de relacionamento, e esses relacionamentos é o que eu quero expor aqui para nós hoje como um referencial, uma baliza, né, para que a gente entenda e para que a gente avalie se nós estamos de fato caminhando para aquilo que é essencial para a igreja. O primeiro desses relacionamentos, peço que você abra sua Bíblia lá em Efésios 5, é do versículo 22 ao versículo 33. Esse texto diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. É claro que no tempo que nós vivemos, irmãos, esse texto traz inúmeras dificuldades, né? Começando pelo aspecto de que a mulher deve se submeter ao seu marido. Nós precisamos entender que a submissão bíblica, ela não é em nenhuma condição aqui uma aceitação de abuso, ou então, me perdoe a expressão, mas uma submissão burra. O que isso significa? Que o texto bíblico não está dizendo para que a mulher anule a sua capacidade racional, a sua inteligência, para fazer como um animal adestrado aquilo que o marido determina. Até porque essa condição de alguém que manda sem considerar o outro não é a condição que o marido deve ocupar, e isso está bem claro no texto. Então o apóstolo Paulo ele utiliza uma metáfora para que a gente entenda como deve ser essa relação. Ele começa dizendo que essa relação de marido e mulher é semelhante à relação da igreja com Cristo, né? Então, nós sabemos que existem igrejas que, mesmo tendo o nome de cristãs, elas não se submetem a Jesus, elas não honram a Jesus. Isso significa, se a gente olhasse apenas por esse aspecto, se eu dissesse para você que a igreja ela tem nome de igreja cristã, mas nas suas práticas ela desonra Jesus, o que você diria? Certamente você ia dizer que essa era uma igreja falsa, que essa igreja é uma igreja que caminha para o perigo. Da mesma forma, ou semelhante aqui, o apóstolo Paulo coloca que a esposa ela deve agir para com o seu marido nessa condição de respeito, nessa condição de entender esse direcionamento que vem dessa outra parte. Nós não estamos falando aqui sobre valor, né, ou que um tem valor maior do que o outro, até porque a igreja ela é muito preciosa para Jesus, porque Jesus deu a sua vida por ela.
Se ela não tivesse valor, se ela fosse de pouco valor, certamente Jesus não teria feito isso. Mas o fato de Jesus ter morrido pela igreja demonstra o valor que ela tem. Da mesma forma, a gente pode entender que então homem e mulher, eles têm posições diferentes e uma função diferente, mas que os dois trazem esse valor. Eu entendo que as palavras que são utilizadas aqui, elas causam, né, algum mal-estar em algumas pessoas, mas a submissão ela deve caminhar por esse princípio. O princípio de que, sim, existe uma decisão por acolher a instrução, acolher a direção, acolher o ensino, acolher essa condição colocada pelo marido, né? Mas isso não significa em nenhum momento que essa mulher ela precise ou esteja em uma condição onde ela se anula, onde ela é abusada. Isso é uma coisa que a gente deve tratar em um outro momento e que é importante que a gente pense também a esse respeito. Então aqui no texto nós estamos falando sobre uma submissão que ela é voluntária, não imposta, porque sendo imposta deixa de ser submissão e a gente tem que dar outro nome para isso. Mas dentro do relacionamento cristão, dentro do casamento cristão, essa função ou essas funções elas são bem claras. Com relação à posição que a Bíblia fala sobre o marido, você pode ver que ela é bem mais séria e grave, eu até diria. Porque o apóstolo Paulo, ele compara o marido com Cristo. E ele diz que da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, o marido deve se entregar pela esposa. Ele deve fazer de tudo para que essa esposa ela seja encontrada melhor do que quando ele a conheceu. Eu sempre digo que muitas vezes a gente vê algum casal e quando eles namoravam, a mulher ela se cuidava, ela tinha um tempo para si, ela fazia as coisas e aí de repente depois que casou, ela não tem mais esse cuidado, né? O marido ele precisa entender que o cuidado com a esposa, ele é em todos os sentidos, né? No sentido de prover a questão material, no sentido de cuidar das suas emoções, mas principalmente cuidar da sua espiritualidade. Então, se essas coisas elas são deixadas, elas não são atendidas, é claro que nós estamos cometendo um grande erro. E por que eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão do relacionamento? A igreja, essencialmente, ela sempre foi um modelo de relacionamentos para o mundo. Então, quando nós começamos a desvalorizar esses relacionamentos, nós começamos a deixar referências, né, no mundo, nós deixamos de ser referências para as pessoas. E certa vez eu ouvi algo que sempre ficou na minha cabeça e que eu acho muito interessante que a gente deveria pensar. A essência da igreja é ser missionária. Eu acho que isso é um ponto pacífico entre nós. Qual seria uma forma de evangelizar? E esse autor, ele disse que uma das melhores formas de evangelizar seria tendo um casamento ajustado, adequado. Porque se a comparação que o apóstolo Paulo faz é da igreja com Cristo, isso significa que o casamento é uma fonte poderosa de ensino para as pessoas de como é que esse relacionamento de nós para com Deus deve acontecer. Então, à medida que o marido cuida da sua esposa e a aperfeiçoa, né, utilizando o termo que a Bíblia usa para falar que Jesus faz com a igreja, essa esposa ela realiza os seus sonhos, essa esposa se capacita, se qualifica, ela tem alegria, seja lá qual é a condição que ela resolveu ocupar, trabalhando fora, desenvolvendo uma profissão ou então trabalhando dentro de casa, que também é muito trabalho, mas que ela se encontra satisfeita, que ela se encontra, eu vou usar uma palavra que é um pouco feia, parece, mas assim, ela se encontra bem cuidada, ela se encontra amada, satisfeita. Esse é um testemunho, porque o mundo que nós vivemos, irmãos,
O casamento ele serve como uma plataforma para satisfação pessoal. Então as pessoas elas casam para ser feliz, não para fazer o outro feliz. E quando nós mudamos essa chave, quando nós viramos isso como cristãos, nós temos a oportunidade de um testemunho poderoso, porque eu não casei para ser feliz. Ser feliz é uma consequência de fazer a minha esposa feliz. Uma outra coisa que às vezes acaba sendo problemática, né, dentro dos casamentos hoje, é que é claro que quando você vai ter filhos, a atenção ela deixa de ser um pouco entre o casal para cuidar das crianças, mas é papel do marido e da esposa manter esse relacionamento de uma forma aquecida, adequada, ajustada, ainda que tenha os filhos. Porque nós temos muitos casamentos hoje que se sustentam basicamente por causa do papel, da certidão de casamento, mas não porque o afeto continua existindo, a paixão continua existindo, o interesse, inclusive sexual, continua existindo, né? Apenas o papel continua determinando essa relação, porque os problemas, os filhos, a construção da vida, os bens adquiridos consumiram toda essa essência. Nós precisamos entender que uma igreja que tem só o nome de igreja cristã não se sustenta. A hora que acabar, talvez, aquela geração, a igreja morre, a igreja deixa de existir. Precisa ter esse relacionamento vivo, mantido, né? Da nossa parte para com Cristo, sempre submissos, sendo orientados por aquilo que ele diz, da forma que ele diz, ainda que sempre surja, sempre que vai haver desafios para nós. Mas nós continuamos fazendo isso porque a direção é dele. Então, irmãos, os nossos relacionamentos, eles precisam se manter saudáveis, eles precisam se manter orientados pelas Escrituras, porque o próprio relacionamento que nós temos, por exemplo, do casamento, é uma forma de testemunhar a esse mundo do amor de Deus por nós. Então, se os nossos casamentos fossem observados pelas pessoas e a conclusão que elas chegassem é de que nós somos muito bem casados, de que nós tratamos o casamento com a importância que ele deve, elas viriam perguntar para nós o porquê disso e aí nós poderíamos, sem sombra de dúvidas, dizer, olha, o meu relacionamento, ele é bom, não porque o nosso temperamento bate, não porque há compatibilidade entre nós, mas porque nós seguimos um modelo que é o modelo de Cristo e a igreja. Então a igreja ela não deve se rebelar contra Cristo, querer ser maior do que Cristo, né? Se dizer mais importante do que Cristo. Por outro lado, Cristo sempre serve a igreja de uma maneira incontestável, né? Dando a sua própria vida por ela, fazendo com que ela seja aperfeiçoada, adornada, ou seja, essa relação do versículo 21, que é sujeitar uns aos outros, ela acontece numa dinâmica um pouco diferente dentro do casamento, mas ela continua existindo. Um serve ao outro. Agora, existem funções em que cada um vai ocupar, né? Em que cada um precisa ocupar. Um segundo relacionamento que nós temos aqui descrito pelo apóstolo Paulo, que serve para nós pensarmos sobre a essência da igreja, é o relacionamento dos filhos com os pais. Então veja o capítulo 6, 1 a 4. Diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Se você acompanha alguma rede social, você viu recentemente, agora na semana do Dia dos Pais, uma grande questão sobre uma companhia de produtos, né, de beleza que ia contratar uma pessoa, né, hoje homem, mas que nasceu mulher, para a figura de pai. Na verdade, isso tudo, irmãos, eu vou aproveitar aqui para fazer um parênteses, para dizer alguma coisa que é necessário a gente pensar. Independente da opinião que isso gerou,
isso trouxe muito benefício, foi exatamente para os donos dessa companhia, né? Em uma semana, eles ficaram quase 1,5 milhão mais ricos do que eles eram. Simplesmente porque nós sempre olhamos aquilo que é só superficial e esquecemos de olhar aquilo que está por trás das coisas, né? Então houve uma comoção, uma expressão de ódio por um monte de crente aí sobre como isso poderia ser e uma série de coisas. E na verdade isso acabou apenas expandindo, valorizando aquilo que nós não cremos, né? Então, eu penso que existe, é claro, um momento para a gente debater as coisas, é necessário que se faça esse debate, mas eu penso que se nós, como homens, como mulheres, se nós não formos, se nós não tivermos um modelo bíblico do que é ser pai e do que é ser mãe, a gente pode discutir em rede social, a gente pode debater, a gente pode fazer o que a gente quiser e não vai adiantar nada. Então, o texto diz sobre essa relação de pai e filho, né? de mãe e filho, né? E aqui faz inclusive uma citação do quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Nós precisamos entender que o texto ele traz essas afirmações e que essa relação de pai e mãe sempre foi uma relação de pais e filhos, ela sempre foi uma relação complicada, mas há um modelo também aqui para que a gente siga. Como é que Deus se apresenta na Bíblia para nós? Como Jesus revela o Deus que está nos céus para nós? Exatamente como um pai. Muitas vezes a nossa complicação é que a gente olha para a figura que nós tivemos como pai e queremos apontar isso para Deus. É claro que Deus ele tem que tratar muitos corações porque muitos pais foram ruins, muito, né? Abusivos e uma série de coisas. Mas nós precisamos olhar para a figura do pai e da mãe, e se você é pai e mãe, avô, avó, você precisa se espelhar em Deus, em como ser esse pai para o seu filho hoje, né? Eu penso que a gente inverteu a forma como a gente deve se relacionar e isso tem trazido prejuízos muito grandes para nós. Hoje nós temos pais que têm medo de que os seus filhos não os amem. E por isso eles são totalmente permissivos, eles são totalmente complacentes. Eu vejo que o versículo 4 aqui de não provocar os filhos, né, talvez gere em nós o pensamento da gente ficar sendo muito corretivo com os filhos, mas na verdade não corrigi-los também é um problema. E como a maior parte dos pais hoje tem medo de que os seus filhos não os amem, eles não fazem a função de pai, de corrigir, de cuidar, de orientar, de aplacar a ira do filho muitas vezes, de ensiná-lo a viver, de ensiná-lo uma espiritualidade, de ensiná-lo o que é seguir a Deus. E aí, com medo de não ser amado, os pais deixaram de ser respeitados. E nós precisamos entender que existe uma ordem para que essas coisas aconteçam. Então, nós precisamos, como pais e mães, estabelecer essa obediência. É assim que Deus faz conosco. Nós não podemos ter uma relação saudável com Deus se nós não o obedecermos, se nós não nos submetermos a Ele. Da mesma forma, se nós como pais não estabelecermos a necessidade da obediência dos filhos para conosco, nós vamos criar um problema. Então, o nosso maior problema, irmãos e irmãs, não é a figura que as propagandas, o marketing vão colocar como pai. Não é esse o nosso problema normal, principal. O nosso problema é pensar se como homens na igreja, pensando no caso que aconteceu recente, se nós expressamos, se nós mostramos essa figura paterna nos moldes de Deus o Pai. Se nós não fazemos isso, a figura do marketing pode ser quem for,
nós vamos continuar com problemas. Porque muito mais do que a propaganda que os filhos vão ver, eles nos veem em casa. Eles nos veem como homens que trabalham, como homens que gastam o seu dinheiro, como homens que têm espiritualidade ou não, como homens que obedecem regras ou não. Então, os nossos relacionamentos eles precisam ser saudáveis dentro do nosso casamento, nas relações entre pais e filhos. E o apóstolo Paulo diz que existe mais uma relação que precisa ser bem considerada por nós, que é a relação entre patrão e empregado. Olha só o que diz o verso 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então o apóstolo Paulo coloca a relação de patrão e empregado como uma relação que precisa também ser fundamentada em todos os princípios que ele trouxe até aqui, né? É claro que aqui é uma condição diferente da que nós enfrentamos hoje. Muitos desses homens e mulheres que receberam a carta originalmente, eles eram escravos. Nós não somos escravos, nós temos uma série de direitos e isso deveria promover ainda mais a nossa condição de homens e mulheres crentes que procuram todas as oportunidades para evangelizar, para mostrar a vontade de Deus sobre a nossa vida. E uma das formas de fazer isso é exatamente agir servindo não apenas o que se vê, não apenas para as pessoas verem, mas como se a gente estivesse servindo ao Senhor. Esse é o princípio que o apóstolo Paulo coloca aqui. Quando nós trabalhamos, irmãos, nós não trabalhamos para a companhia que nós temos lá no registro da carteira, ou então para o cliente que vem comprar as coisas de nós. Nós servimos a Deus, então nós precisamos viver de uma forma e fazer as coisas de uma forma como se fosse para Deus. Eu não sei se você viu, mas recentemente surgiram alguns vídeos, eu acho até que era uma forma de pegadinha, em que uma pessoa assim vestida muito rudemente, assim, como se fosse um andarilho, entra em uma concessionária de carros e tenta comprar um carro de luxo. É claro, ou é quase esperado que o atendente não receba aquela pessoa. Ela não tem o estilo, ela não tem a aparência que se espera de alguém que vai comprar um carro no valor daquele, né? E isso mostrou, isso foi, né, assim, muito divulgado como uma coisa que aquela pessoa, aquele vendedor agiu com preconceito. Mas, se a gente for sincero, não foi só aquele vendedor que agiu com preconceito. Isso é quase que esperado para qualquer pessoa. Mas isso não é esperado de um cristão. Aí é que é o ponto. Ainda que o mundo tenha atitudes rudes com as pessoas, essa nunca pode ser a nossa atitude para com essa pessoa, né? Ainda que dentro da nossa compreensão, e aí a gente precisa guardar o nosso preconceito, ainda que aquela pessoa entre na loja e aparentemente ela não tenha condições. E na verdade a pegadinha ou o vídeo, né, que era feito era exatamente para isso, porque aquela pessoa tinha condições de comprar o carro, né? Ela tinha condições, mas ela estava vestida de um jeito que parecia que não. Então, eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos olhar para o ser humano, independente da roupa que ele veste, né? Independente daquilo que ele se apresenta ali. E isso pode livrar a gente, inclusive, desse tipo de escândalo, né? Porque
Porque imagina se acontecesse isso no seu trabalho, como será que seria divulgado, né, nas redes sociais o seu comportamento? Né? Então, talvez essas situações todas sejam chances para que a gente sinalize o reino de Deus. E aí é claro que se a pessoa te perguntar, mas por que você tratou bem? Ele parecia um andarilho. E aí a nossa resposta tem que ser sempre que aquele ali é uma pessoa criada à imagem e à semelhança de Deus e que o valor das pessoas não é medido pela marca da roupa que eles usam, mas por aquilo que Deus diz a respeito dessas pessoas, né? Então aqui nós temos duas condições. A condição daquele que trabalha e deve trabalhar não para, como a gente diz por aí em inglês ver, né? Apenas para aparentar fazer as coisas, mas deve fazer para o Senhor. E aquele que emprega, aquele que tem condições, aquele que naquela situação está num poder um pouco maior, deve respeitar e cuidar dessa pessoa da melhor forma possível. Eu diria que, especialmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, que essa pandemia trouxe uma série de mudanças, né, na nossa vida econômica, é possível, irmãos, que você precise de um serviço de alguém e sabendo que a pessoa está desempregada, possa até ser uma oportunidade pagar menos ou pagar depois, ou seja lá qualquer forma, no sentido de ter vantagem sobre a pessoa. Isso é natural ou esperado de alguém que não tenha Cristo. Alguém que é um cristão, não é possível que isso aconteça. Porque é muito difícil depois você orar a Deus agradecendo pelas suas conquistas, sabendo que você abusou das pessoas, né? E se isso acontece, é um sinal de emergência espiritual, precisa ser corrigido imediatamente. Isso significa que se nós podemos abençoar as pessoas, nós devemos abençoar as pessoas. Se a pessoa está fazendo mais barato por medo de perder o nosso trabalho, nós podemos assegurá-la de que ela vai receber aquilo que é justo, porque nós sabemos o que é justo. E o nosso Deus, sabendo disso também e sendo justo também, certamente vai nos abençoar, não como uma troca, tá bom, irmãos? Mas como uma consequência natural daquilo que nós fazemos de maneira justa. Hoje eu procurei trazer para você uma reflexão de que os relacionamentos saudáveis, eles são uma expressão do que é a essência da igreja. E os relacionamentos básicos que nós temos por exemplo, o casamento, mas mesmo que você não seja casado, a relação de pais e filhos provavelmente é uma relação que você tenha ou como filho ou como pai. E também na relação que nós temos de patrão ou de funcionário patrão. Nós não escapamos em nenhum momento de ter algum tipo de relação ou de relacionamento desses. A Bíblia nos aponta caminhos para que a gente viva esses relacionamentos de uma forma a testemunhar de Jesus. Então, quando você como patrão paga o preço justo, ainda que o mercado pague um preço menor, e alguém chega e diz, você é tonto porque você está fazendo isso, você deveria aproveitar a oportunidade para lucrar sobre as pessoas, você pode tranquilamente testemunhar dizendo que Deus tem o abençoado e o tem abençoado exatamente porque você é generoso como o Pai do céu é generoso. Sem nenhum problema, né? Não há dificuldade nenhuma em fazermos isso, irmãos. Se você é um pai, se você é um filho, se você é o esposo ou a esposa, você pode e você tem hoje a oportunidade de testemunhar a Jesus. Então, nós somos uma igreja que busca a sua essência e as coisas que não podem faltar. Na nossa igreja hoje, nós reconhecemos que não podem faltar relacionamentos saudáveis baseados naquilo que Jesus nos ensina. Que Deus possa abençoar os seus relacionamentos, que você possa ser lapidado, transformado, para que cada dia você se apresente ainda mais apto a essas atividades e dessa forma você venha a honrar o nome de Jesus em todas as coisas.
Que Deus te abençoe, abençoe os seus relacionamentos, a sua família, as suas relações profissionais e que nessa semana que se inicia hoje você possa colocar aí como um objetivo ser instrumento de Deus para fazer um apontamento, pelo menos um que seja, desses relacionamentos, demonstrando como Jesus é o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.